Olá, no vídeo de hoje vou trazer para vocês como lidar com as pessoas difíceis. Quais são as estratégias, como você pode fazer para se sentir mais equilibrado, mais em paz, reduzir a ansiedade, ter mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você ter menos ansiedade, reduzir a depressão, mais equilíbrio emocional e mais qualidade de vida. Comente aqui as suas necessidades, seus pontos de vista, a sua opinião sobre esse tema, porque aí a gente aumenta a comunidade e uns podem ajudar aos outros. Bem-vindo ao canal. Eu quero começar com uma frase do Churchill, que é aquele famoso líder britânico que conseguiu vencer os nazistas na época da Segunda Guerra Mundial, fez com que a Inglaterra vencesse a Alemanha e no famoso dia D, ele fala o seguinte: coragem é o que é preciso para se levantar e falar. Coragem também é o que é preciso para se sentar e ouvir. Então essa frase eu acho que ilustra muito o nosso objetivo aqui, que é ter mais calma, tranquilidade e aí poder ouvir ao outro, que é o nosso grande desafio. Entender que o ouvir numa conversa, no diálogo, ele é uma ação, ele é realmente o resultado prático de uma boa negociação, um bom relacionamento, principalmente com pessoas difíceis, pessoas que muitas vezes elas têm uma opinião muito enraizada, muito rígida e não conseguem ouvir os seus comentários, muitas vezes estão presas nos seus valores, nos seus princípios, e parece que o tema hoje é o que nós estamos vivendo muito na sociedade e vale a pena a gente refletir para trazer estratégias de como lidar com esse tipo de situação, tipo de pessoa, porque nesse lugar, nesse momento, nós ficamos bastante ansiosos e isso gera uma alteração muito forte no nosso organismo. E como eu tenho falado aqui em outros vídeos do canal, essa hiperestimulação traz uma mudança no seu metabolismo, aumentando a sua ansiedade, trazendo mais estresse e aí dificultando a sua paz interior. E claro que os relacionamentos, eles são muitas vezes as causas de conflitos e também de muita ansiedade. Vocês também já devem ter ouvido falar a frase aqui: eu estou cansado de ter razão, eu quero agora ter paz. Não é? Então muitas vezes nós queremos falar, discutir, conversar, dar o nosso ponto de vista, falar o que nós pensamos, e aí isso gera mais conflito e gera mais atrito, principalmente com pessoas que têm dificuldade de se colocar no lugar do outro, que são mais narcisistas mesmo, ou seja, a opinião dela é o que conta, ela tem dificuldade de ouvir, ela tem dificuldade de relacionar-se, e isso, nós vivemos hoje essa polaridade no mundo, não só no Brasil, mas uma polaridade de ideias, de ideias diferentes. E aqui eu quero trazer para vocês como lidar com esse tipo de relacionamento de pessoas que é tão presente no nosso dia a dia e nos atrapalha tanto. E o primeiro passo é saber ouvir com uma escuta ativa, saber que ouvir é também uma ação e nesse sentido você pode sentar e ouvir a outra parte com mais atenção e mais cuidado e mais carinho. E nesse sentar para ouvir, você começa a entender que muitas vezes o seu ponto de vista também pode estar equivocado e que muitas vezes nós colocamos muitas expectativas em relação ao outro. Nós queremos que o outro nos compreenda, que a outra parte realmente seja mais sensata, mais equilibrada, mais sábia. Claro que todos nós queremos isso, mas na prática isso muitas vezes é mais desafiador. E aí eu não posso mudar o outro, mas eu posso fazer um esforço para mudar a mim mesmo e diminuir ou até retirar as expectativas que eu quero em relação à outra parte. E como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, muitas vezes a nossa percepção ela é falha e eu projeto no outro as minhas dores, os meus anseios, as minhas necessidades, e eu tenho uma tendência a distorcer essa visão, essa percepção e opinião do outro. Lidando com pessoas difíceis, isso é muito mais forte porque essas pessoas têm uma tendência de olhar para o mundo, para as outras pessoas, como projeções de suas dores, de seus sofrimentos, e também começam a ter distorções da realidade em favor delas. E aí fica mais difícil o diálogo, fica mais difícil a convivência e o conflito fica mais acirrado e a ansiedade aumenta cada vez mais. E aí quando eu falo ouvir atentamente, escutar, uma escuta ativa, parece fácil, mas não é, porque nós precisamos sair do nosso lugar mais egocêntrico e nos colocarmos no lugar do outro e aplicar algumas técnicas para aumentar essa nossa capacidade de ouvir atentamente a outra parte, sem julgamento,
sem crítica e sem censura. E aí talvez essa seja a maior dificuldade, o maior desafio, que é nós pararmos de julgar o que o outro está falando e apenas ouvirmos com clareza, com discernimento, com equilíbrio emocional. Nesse sentido, no primeiro momento, o que nós queremos ao lidar, comunicar com pessoas difíceis, é que possamos sentir que a outra parte está conectada conosco e que nós estamos conectados com essa pessoa. Então toda a linguagem corporal nossa deve estar voltado para a atenção com o outro, não é? Então nós olhar nos olhos, você está com o corpo mais inclinado para a pessoa, com uma leveza também na posição e tentar estar espelhando os movimentos dela, não é? Tem uma técnica na PNL, na programação neurolinguística, que fala o seguinte: você acompanha e depois você pode fazer alguma sugestão de mudança, né? O que quer dizer isso? Que você acompanha o gesto da outra pessoa, se uma mão dela levanta, você também levanta a sua, se ela cruza as pernas, você cruza também, e isso já acontece naturalmente, é só fluir com mais naturalidade e você sentir o corpo da outra pessoa, a linguagem corporal, como nós vimos aqui em outro vídeo que eu postei no canal, e aí quando você observa essa linguagem corporal e entra em sintonia com essa linguagem corporal, e uma das formas é você começar a espelhar um pouquinho o que essa pessoa está falando com o corpo, e assim você consegue ter uma empatia e ela se sente mais acolhida naquele momento, que é o que é mais importante que nós queremos nesse momento da discussão. E também você pode usar incentivadores vocais, certo? Entendo, compreendo o que você está falando, e aí num tom realmente verdadeiro, que você está se esforçando para compreender o ponto de vista da outra pessoa e não está querendo impor o seu ponto de vista, mas realmente ouvir atentamente qual que é o ponto de vista dela e aí essa escuta ativa ser como que fosse um espelho para ela. Ela fala e você é como se refletisse para ela quais valores que ela está falando, se ela está sendo clara ou não, o que ela está dizendo para você. É claro que essas pessoas que têm personalidade mais difícil, mais complexa, elas têm mais dificuldade nesse sentido, mas nós precisamos aqui cuidar de nós mesmos para que a comunicação flua e você possa ter paz nesse momento do conflito, da discussão, da comunicação. E aí você pode ter 3 técnicas para você fazer essa escuta ativa e também uma escuta mais reflexiva. A primeira técnica é repetir o que a outra pessoa está falando, mas com cuidado, porque às vezes se você repetir de uma forma robótica, a pessoa pode achar que você está ironizando, que você está gozando a cara dela. E não é isso que nós queremos. Então você, muitas vezes, repete a última frase que ela disse e, olha, você pode falar assim: deixa eu ver se eu entendi o que você está falando, se eu estou acompanhando, se eu estou compreendendo o que você está falando. E aí você repete um pouco a última frase que ela disse para você mostrar para ela que realmente você está atento naquilo que ela está falando. Uma segunda técnica é você resumir o que a pessoa disse para também mostrar para ela que você está ouvindo atentamente, que há realmente uma escuta ativa da sua parte. Então você pode falar: olha, eu percebi que você disse isso de uma forma sintética, né? E você demonstra para ela que há realmente essa sua intenção de ouvi-la atentamente, de escutar ativamente e dar um feedback para ela. E uma terceira técnica, você pode parafrasear, do tipo: olha, deixa eu mostrar para você se eu entendi realmente o que você está falando. Ou você pode falar: você está dizendo que, ou pelo que eu estou percebendo, do meu ponto de vista, parece que você está me falando isso. É claro, gente, que vale a pena ressaltar que nesse momento você precisa estar tranquilo, né? E aí, se você estiver ansioso, nervoso, numa situação de uma conversa de conflito, você pode também tentar ficar tranquilo e demonstrar que você está nervoso, não tem problema nenhum, né? A ansiedade nesse momento, ela pode ser também um indício de que você está querendo fazer o seu melhor naquela situação. E é claro que você precisa ser honesto com você mesmo. Por exemplo, você tem um sentimento em relação a essa pessoa, uma pessoa mais difícil, que você não gosta mesmo dela, ou que não só gosta, não é que você não gosta dela, mas o comportamento dela te incomoda muito. Então você está fazendo um esforço para dialogar com ela da melhor forma possível. E você já sabe que muitas vezes essa sua ansiedade pode te atrapalhar e você já vem cuidando disso com outras técnicas que nós vemos trabalhando aqui no canal. E aí, para você lidar melhor com a sua ansiedade, mas também seja sincero com ela. Não é nenhum amor que você está demonstrando, você simplesmente está sendo profissional na relação do ponto de vista de ter mais equilíbrio emocional e lidar com a situação de uma forma mais saudável para todos.
E tomar cuidado muitas vezes com as perguntas, porque pode ser que no jeito de fazer a pergunta, a pessoa imagine ou perceba que você está debochando dela, que você está sendo agressivo. Então, a pergunta é para realmente esclarecer. Olha, deixa eu ver se eu entendi o que você falou, ou do meu ponto de vista eu não consegui compreender, ou eu resumo o que você falou, sinteticamente você me disse isso, isso, isso. Sem fazer um julgamento em cima dessa fala. Eu sei que não é fácil, porque quando os ânimos estão muito alterados, a sua tendência é colocar raiva, a sua expressão emocional ali, mas o que nós estamos fazendo aqui é um treino para que você possa se conter, se equilibrar, para realmente treinar essa escuta ativa com o outro e numa situação conflituosa que a outra parte é difícil e que ela não está aberta para ouvir, mas você está, e o importante é você demonstrar a sua atitude mais aberta, mais equilibrada possível nesse momento. E é claro que o desafio maior de lidar com pessoas difíceis é realmente manter a calma, né? Diminuir a sua ansiedade e ter mais equilíbrio. É claro que você pode estar suando, o coração disparado, a boca secar, a perna tremer, uma série de sintomas físicos da ansiedade podem aparecer agora aqui, dor de cabeça, náusea, e nós já falamos isso em outros vídeos do canal, que vale a pena você compreender que esses sintomas acontecem e num diálogo com uma pessoa mais difícil, provavelmente esses sintomas vão aparecer, mas você já sabe que é um sintoma da ansiedade, que são sintomas naturais e que às vezes podem transparecer o seu nervosismo para outra pessoa, às vezes não. Por isso o mais importante é você treinar mesmo antes desse diálogo, dessa convivência, respirar profundamente, fazer meditação, fazer os exercícios que eu sempre proponho aqui no canal para você ficar mais equilibrado. Claro que não vai ser uma situação leve, descontraída, mas pelo menos vai ser menos tensa se você estiver mais preparado para lidar nessa situação com a pessoa. E por que a escuta reflexiva e ativa é tão importante? Porque quando você está lidando com uma pessoa difícil, provavelmente ela vai te interromper toda hora, ela vai te agredir, ela vai ser mais ríspida, mais rígida, ela vai ser mais inflexível, ela vai estar talvez falando palavrões, querendo te desestabilizar. E aí nesse momento vale a pena o equilíbrio emocional, seu pessoal, e as técnicas de escuta para você não entrar no jogo dela, né? Não entrar reagindo, discutindo, debatendo, brigando, xingando, que é o que geralmente acontece. E aí outra frase muito bacana do Stephen Covey, esse autor aí de desenvolvimento pessoal, ele fala o seguinte: devemos primeiro compreender, depois ser compreendido. Então muitas vezes nós queremos muito ser compreendidos e deixamos de compreender, em função da nossa vaidade, da nossa necessidade de compreensão, de aceitação, não é? Mas quando você coloca essa frase, primeiro compreender o outro, depois ser compreendido, aí fica um valor mais claro, um princípio que te leva na orientação dessa discussão. Outra técnica muito importante, além da escuta ativa e reflexiva, são as perguntas. As perguntas são aí a chave da compreensão, do relacionamento, tanto profissional quanto pessoal, não é? Algumas pessoas falam que as perguntas são a chave, a grande ferramenta da liderança. E aí na sua família também, você saber fazer perguntas é essencial. E lembra sempre evitar o julgamento, a censura e a crítica. Então começa com perguntas abertas. O que você quer dizer com isso? Me explique melhor. Mas sem ironia, né, gente? Sem você estar sendo ácido, querendo agredir a pessoa. Me explica isso melhor. Aí não dá, a pessoa já vai estourar com você, né? Mas realmente com autenticidade de você falar, olha, eu queria saber um pouco mais, fala um pouco mais sobre isso. É uma pergunta aberta, onde a pessoa pode discorrer mais sobre o tema e o ponto de vista dela. Então, perguntas do tipo, como que eu posso te ajudar nesse momento? Quais são os fatores do problema? De que forma isso é um problema? Como é o seu ponto de vista sobre essa questão? O que você gostaria de fazer a seguir? Quais são as suas propostas, os seus objetivos, os seus projetos? E aí sempre colocar o como. Como você pensa dessa forma? Como que você gostaria que as coisas fossem melhor encaminhadas? E mostrando realmente uma abertura sua para ouvir o outro do ponto de vista dele, sem colocar julgamento, sem criticar e sem censurar. É difícil, fazer perguntas é uma arte, não é fácil, mas à medida que você treina, que você se habilita, isso vai só se tornando mais possível a cada dia mais. E é muito importante também você fazer perguntas sobre sentimentos. Ao invés de você perguntar sobre o que ela pensa, pergunte sobre o que ela sente, como é que ela está sentindo nesse momento. Então as perguntas que demonstram interesse nas emoções da outra parte são sempre bem-vindas, né? O que você realmente sentiu nesse momento? Qual que é o seu sentimento em relação a esse momento? Talvez a pessoa tenha dificuldade de responder os seus sentimentos específicos,
mas com certeza você vai conseguir tocar o coração dela e ela se abrir, vai se sentir muito melhor e a ansiedade vai reduzir. E uma dica também muito bacana é você aprender com pessoas, líderes, pessoas conhecidas, amigos, familiares, que você considera que são bons ouvintes, não é? Que sabem lidar melhor com as situações de conflito, que sabem lidar melhor com as pessoas mais difíceis. E aí você aprender com elas, tanto na televisão quanto com seus amigos e familiares, não é? E aí você pensa em alguém, realmente você acha que lida bem com esse conflito aí. Eu acho que um bom exemplo que a gente está vivendo aqui agora no Big Brother Brasil, a Juliette, né, essa personagem aí, essa pessoa tão carismática que o Brasil está gostando tanto, eu acho que ela se posiciona, apesar dos erros que ela comete, ela mesma fala que assume os erros, mas ela consegue ser firme ali nas discussões, colocar o ponto de vista dela e principalmente ela tem uma bússola interna que são os valores dela, não é? Ela mesma fala muitas vezes, olha, eu não vou trocar uma pessoa do meu pódio ou da minha preferência só porque ela errou uma vez, não é? E se eu gosto da pessoa, eu vou tentar compreender as razões e os motivos e as emoções que ela está vivendo nessa hora. E aí muitas participantes falam, nossa, brigam com ela e querem agredi-la, mas ela sempre se coloca firme no sentido de compreender o outro e dizer que muitas vezes o sofrimento do outro, compreender as dores do outro e ao mesmo tempo ser clara na conversa, no diálogo, sem perder a bússola interna que são os valores dela. E esses valores que precisam nos guiar no sentido de ter ética, respeito pelo outro, de querer realmente abraçar uma causa. E se a pessoa errou uma, duas, três vezes, todos nós erramos. E aí sermos menos julgadores e mais compreensivos, com compaixão com a outra. Uma outra dica muito importante, nós temos o autor William Ury, que ele escreveu um livro que chama Como Chegar ao Sim. E aí ele vai falar de 4 aspectos, 4 direções para nós tomarmos numa discussão, num conflito, numa negociação, ao lidarmos com pessoas difíceis. Primeiro é separar as pessoas do problema. Então, muitas vezes, nós temos antipatia da outra pessoa e aí fica mais difícil o convívio, o relacionamento e a comunicação. E aí, nesse sentido é que eu falei, ou seja, respeitar a outra parte, entender que como ser humano, nós erramos. Não é só a outra parte, a outra pessoa, nós também somos seres humanos imperfeitos e que erramos. E aí, nesse sentido, eu posso discutir a ideia, eu posso debater com firmeza, eu discordo do seu ponto de vista, do meu ponto de vista, eu não acredito que seja dessa forma, eu entendo a sua parte, mas não é o meu jeito de ver, a minha abordagem. Mas aí você respeita o ser humano que está ali na sua frente, que muitas vezes está também perdido, desorientado. Né? E aí você aquieta um pouco a tendência que as pessoas têm de agredir a pessoa. Não é você isso, é um idiota, você não presta, né? Essas agressões que só retornam contra a gente mesmo. E aí quando você debate com firmeza as ideias, separando das pessoas, fica mais interessante, mais equilibrado. Uma outra dica que ele dá é entenda os interesses da outra parte. Qual que é a necessidade da outra parte, o que realmente ela está querendo. Ele dá um exemplo assim, 2 mulheres, 2 irmãs brigando por uma laranja. E aí as duas porque queriam aquela laranja, brigavam e brigaram, e não chegaram a uma conclusão. Aí o que elas fizeram? Elas partiram a laranja ao meio. E uma ficou com uma metade e a outra com a outra metade. Depois elas foram buscar os interesses. Por que uma queria a laranja e por que a outra queria também? E descobriram que uma queria a laranja para fazer um bolo, a casca da laranja para fazer um bolo, e a outra queria o suco da laranja. O que ele quer dizer com isso? Que, na verdade, as duas poderiam ter ficado com a laranja inteira, mas por terem brigado muito, não entenderam a outra parte, elas perderam e cortaram a laranja ao meio. E assim acontece com a nossa vida. Quantas coisas que nós brigamos querendo defender o nosso ponto de vista, a nossa posição, e aí é outra dica que ele fala, que muitas vezes saia da sua posição de se defender. Não, eu sou certo, estou certo do meu ponto de vista, e aí você fica preso nessa posição e muitas vezes você perde o interesse da outra pessoa e também o interesse seu, que às vezes parece que é um interesse específico, mas quando você amplia a discussão, o seu interesse se torna muito mais amplo, né? Então nós estamos falando aqui de buscar os interesses, as necessidades de todas as partes para um ganha-ganha, onde eu ganho e a outra parte ganha também, e assim eu minimizo os riscos, os conflitos, e quando você está lidando com uma pessoa mais difícil, ela com certeza vai ficar muito firme nas posições, e quando você se mostra mais flexível, você tem uma capacidade, como a água aí, não é?
ir transpondo os obstáculos ao invés de bater contra ele com muita força. Então é sempre importante pensar em ganhos mútuos, na função ganha-ganha, o que eu ganho, mas também o que outra parte pode ganhar nesse conflito, dessa relação. E também eu insisti em critérios objetivos. Quais foram os fatos e as evidências que demonstraram que o meu objetivo é XYZ ou que a outra parte tem razão? Quais são os fatores que demonstram isso? Lembra que nós já falamos em outros vídeos aqui do canal que muitas vezes o meu pensamento, a minha preocupação excessiva, que aumenta a minha ansiedade, as minhas percepções muitas vezes equivocadas, não é? Como diz a Madre Teresa de Calcutá, qualquer coisa mais fácil do mundo é equivocar-se, porque nós seres humanos nos equivocamos muito. E aí essa capacidade de perdoar também a si mesmo e ao outro é fundamental para você amenizar um pouco essa rigidez dos relacionamentos. E quando você trabalha com critérios objetivos, ou seja, números, fatos, datas, quais são as leis, quais são as regras, isso não é que vai tirar todo o conflito. Então, quando você insiste em critérios objetivos, você fica mais isento de entrar em conflitos emocionais, né? Então, a questão, muitas vezes, uma discussão, não é se eu confio ou não em você, mas é sobre o que nós estamos falando, né? Então, insistir em critérios objetivos, ele vai fazer com que o conflito fique pelo menos mais claro, menos envolvido emocionalmente. Isso traz mais tranquilidade, menos ansiedade para todo mundo. E quando você está lidando com uma pessoa mais difícil, é muito importante você ter clareza desses critérios objetivos para você não aumentar ainda mais a tensão emocional, nervosa, o estresse e a ansiedade de todo mundo nesse sentido. E para finalizar, então, invista nos seus pontos fortes, nas suas qualidades e também veja os pontos fortes da outra parte, as fortalezas da outra parte. E assim você pode minimizar os atritos, respeitar a outra pessoa e aí elevar a sua autoestima e a dela também. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Clique no sininho para receber as notificações e a gente pode aumentar ainda mais essa comunidade. Um grande beijo, até o próximo vídeo.